Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe o livro O Diário de Anne Frank para a gente conversar um pouco mais sobre essa que foi uma das épocas mais tristes e cruéis da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Primeiro a gente precisa entender o que foi essa época, né? Então, assim, em 1939, a Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Hitler tinha o objetivo de fortalecer a nação alemã e melhorar o mundo. Ele acreditava que a raça ariana, a raça mais pura, né, que incluía os alemães e o pessoal lá do norte da Europa, ele achava que era uma raça superior e que as minorias elas deveriam ser perseguidas, né? Então essas minorias eram quem? Os judeus, os homossexuais, as testemunhas de Jeová, os deficientes físicos e mentais, os ciganos, até os africanos, se eu não me engano, entraram na lista do Hitler. E foi aí que surgiu o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de pessoas desses grupos. E dentre elas, mais de 1 milhão eram judeus. Aí a guerra durou até 45, no total matou até 85 milhões de pessoas. Foi a guerra mais sangrenta da história da humanidade. Hitler era nazista, e o nazismo tinha como principais características o nacionalismo, né? Então ele colocava a nação alemã acima de tudo. O militarismo, ele achava que a força militar era a solução de todos os problemas sociais. O autoritarismo, né, focava ali no único líder, que era ele, e tentava restringir ao máximo, né, a participação política. E o anticomunismo, que ele acreditava que os comunistas eram os responsáveis por todos os problemas sociais. Esse foi o diário de uma garotinha de 13 anos, uma adolescente, né, judia, que teve que se esconder com a família por conta da perseguição dos nazistas com os judeus. Anne Frank ela começou a escrever o diário com 13 anos, quando ela ainda não estava escondida, né? Então ela contava o dia a dia dela na escola, as visões dela sobre a adolescência, ela contava a convivência dela com a família, até o momento em que eles tiveram que se esconder porque as forças alemãs elas estavam atrás dos judeus, né, naquela perseguição horrorosa. E aí eles tiveram que se esconder para não serem capturados, para não serem descobertos e de repente serem levados à tortura e à morte, que era o que acontecia com a maioria, né, dessas pessoas que eram perseguidas na época. Os alemães eles chegaram a criar campos de concentração e ali, assim, eles viviam em condições terríveis de higiene. Muitos morriam de fome, de doenças. E também os alemães criaram aquelas câmaras de gás, né? Então muitos judeus eles foram mortos em câmaras de gás, foram mortos asfixiados por gases. E outros em valas que os alemães faziam e queimavam essas pessoas. Então assim, a barbaridade, a crueldade que acontecia na época era tamanha. Então a Anne Frank e os seus familiares eles se esconderam num armazém do pai dela, né? Então era um prédio na Holanda e eles se esconderam num anexo secreto do prédio. Era a Anne, o pai dela, a mãe dela e a irmã, né? Então eram 4 pessoas inicialmente e depois chegaram a mais uma família de 3 pessoas. Depois chegou mais um dentista de uma outra família que também estava, né, fugindo e ficaram 8 pessoas naquele lugar. Então a Anne ela vai contar nesse diário toda a experiência dela durante esse confinamento, tudo que ela viveu, né, ali dentro, seus medos dos bombardeios que tinham. Ela chega a contar muitas vezes que ela ia dormir chorando, era a guerra acontecendo ali, né, o mundo exterior pegando fogo e eles ali confinados, né, com a liberdade privada, não podiam sair. Não podiam fazer muito barulho para que os vizinhos não ouvissem, porque se eles ouvissem, né, talvez eles denunciassem. Tinha todo um protocolo para eles não fazerem barulho por conta dos funcionários mesmo do armazém. Se eles desconfiassem que tinha alguém escondido ali, poderiam também denunciá-los. Então assim, ela conta e é uma agonia constante, né, um medo de ser encontrada.
as alegrias ali que eles tinham, eles tentavam viver a vida deles normalmente ali, né? A escassez de comida, eles passaram fome, eles comiam comida estragada. Haviam pessoas que ajudavam eles a trazer mantimentos, livros, eles faziam cursos por correspondência, né? Provavelmente usando o nome dessas pessoas que ajudavam eles, e era assim, eles viviam nessa, né, dependendo das pessoas que ajudavam, né, eles. Então essas pessoas também tomavam todo o cuidado do mundo para não serem descobertas. 8 pessoas confinadas no lugar, imagina quanta coisa, né, acontece. Principalmente agora na quarentena a gente sabe um pouco o que é isso. Óbvio que não se compara, eu fiquei até pensando, eu falei, nossa, a gente reclama tanto, né? A gente reclamou tanto dessa quarentena, né? Ainda continua reclamando, mas a gente não teve a nossa liberdade privada, né? A gente só teve que adicionar hábitos que não faziam parte da nossa rotina, mas nada se compara ao que eles viveram, porque ela não podia sair. E aí, durante todo o livro, a Anne vive fazendo planos, né? Pra quando sair dali. É assim, muito triste, né, da gente saber que ela não conseguiu. Não é nem spoiler eu falar isso, mas ela, como muitos outros, não sobreviveu. E saber que uma menina, uma adolescente tão novinha, com tanta vida pela frente, com tantos sonhos, né, ela queria ser escritora, queria ser jornalista, ela adorava escrever, né, nossa, eu achei ela uma menina à frente de seu tempo, né? Eu acho que ela, se ela tivesse sobrevivido ao Holocausto, ela provavelmente ela ia entrar para a história de qualquer jeito. Ela provavelmente seria uma grande mulher, sabe? Daquelas que entram para a história mesmo, que fazem coisas extraordinárias, né? E deixam aí um legado maravilhoso. Não que ela não tenha deixado, né? Ela deixou um diário, ela deixou uma obra maravilhosa. Ela ia ser grande. E infelizmente a gente sabe que ela não sobreviveu como muitos outros judeus, então ela não teve a oportunidade de mostrar para o mundo a grande mulher que ela ia ser. Então a Anne, ela ficou escondida, não sei se eu já falei isso, de 42 a 44. Ela tá cheia de esperança, toda determinada ali, que aquilo vai acabar, que aquele pesadelo vai passar. E aí, infelizmente, em 1º de agosto de 1944, foi o último texto que ela escreveu. E aí termina assim com uma mensagem embaixo: o diário de Anne termina aqui. Então quer dizer que dali a uns dias, né, a família dela e ela foram descobertos, né, alguém provavelmente denunciou. No final do livro tem um pós-fácil explicando pra gente o que aconteceu com cada um, né, que tava ali escondido no anexo secreto. E o único sobrevivente foi o Otto Frank, que era o pai da Anne, e dedicou a vida dele, o resto da vida dele, para publicação do Diário da Anne. E aí, gente, assim, eu classifico como obra obrigatória, sabe? A leitura desse livro é obrigatória. É muito importante a gente entender o que aconteceu, as ideologias políticas do passado, pra gente não deixar que coisas como essa aconteçam novamente, sabe? Eu acho que esse livro, ele é um lembrete, né, pra que a gente lute pela liberdade, pela paz todos os dias. Então por hoje é só, gente, na verdade tudo isso, porque eu falei bastante. Vou deixar aqui embaixo alguns links de alguns sites que eu achei interessante para complementar aí a nossa leitura, tá bom? Obrigada por me assistirem até aqui, por me acompanharem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha de vocês. E até o próximo vídeo, até a próxima história, até o próximo livro. Tchau!